iniciar nossa aula. Igual semana passada, né? Eu fiz uma aula para ser menos tempo, mas semana passada eu também falei isso e a gente acabou ficando às 2 horas. Vamos ver hoje. Então, começar a aula de matemática básica para o primeiro ano, ok? Equações do primeiro grau e do segundo grau. Então, semana passada nós vimos equações do primeiro grau, fizemos sistemas de equação, vocês fizeram os exercícios bem tranquilos. E hoje nós vamos falar de equação do segundo grau, ok? Então, equação do segundo grau. Vocês lembram lá do ensino fundamental? É quando a gente introduz a fórmula de Bhaskara, que muita gente fala assim, pra que eu vou usar isso na minha vida? Não sei o quê. Eu vivi a vida toda e nunca usei delta pra nada. Mas usa assim, tá bom? Resolver a equação é o básico da matemática. Então, você tem que saber fazer equação para desenvolver vários cálculos, principalmente quem for para a parte de exatas, né? Alguma engenharia, ou ser professor de matemática, alguma coisa assim, ok? Então, saber equação é o básico. Então, o que é uma equação quadrática, ou a equação do segundo grau? É uma equação polinomial, cujo o termo tem o grau elevado ao quadrado. Então, um termo que tenha a variável tem o expoente 2, certo? Então, essa é a forma de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, ela é do segundo grau porque tem esse 2 aqui, ó. O maior expoente é o 2. Certo? Esses A, B e C são números reais, certo? E o A não pode ser 0. Para ser uma equação do segundo grau, o A não pode ser 0. O B e o C pode, certo? Pode ser 0, mas o A não. Ok. Então, as equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. O que seria completas? Completas é que tem todos os termos, A, B e C, diferente de 0. Certo? Mas vocês gostam de conversar, viu? Quem é Brian? Eu não coloquei nenhum Brian na lista, não, mas tá bom. Eu, professor. Eu quem? Quem falou? Vitor. Ok, Vitor. Então, bora lá. Essa equação aqui, ela é completa, certo? Essa outra também é completa. Tem o valor de A, de B e de C diferente de 0. Essa daqui e essa daqui também. Vamos lá. O básico para iniciar uma equação do segundo grau é saber quem é A, quem é B, quem é C. Vamos ver se vocês relembram isso. Nessa primeira aqui, se eu fosse falar assim, o valor... Eita. Não vai escrever, não? Nessa primeira aqui, se eu fosse descobrir... Escreve. A, B e C. Quem seria A? 2. 2. B. 7. E C. E C. 5. Ok? Então, A é 2, B é 7 e C é 5. Certo? Por quê? Aqui, todos estavam com sinal positivo. O número positivo, não precisa colocar o mais aqui. Mas é isso. Bora lá, nessa letra aqui de baixo. Qual é o valor de A, de B e de C? 3. 3. B é quanto? X. 1. E C é quanto? C é 2. 2. Então, ó. Tá vendo que o 1 aqui não apareceu? Ele tá subentendido, escondido. Então, quando tem só a letra, eu nunca vou colocar a letra aqui no coeficiente, não. Eu sempre vou colocar os números. Porque os coeficientes são números reais.
ok? Então, por isso que o B aqui foi 1. Nesse daqui, qual o valor de A, de B e de C? A é menos 1. Isso, Breno. Qual é o de B? Menos 12. Menos 12. Menos 12. E o de C? 8. 8. Pronto. Tá vendo que na primeira eu não precisei colocar o mais. Só que quando é menos, tem que colocar. Se eu esquecer do menos aqui, tá errado. E nessa última, qual é o valor de A, de B e de C? 1, 1, 9 9, e 23. 23. pronto. Então é tranquilo achar A, B e C, certo? Mesmo se tivesse misturado, por exemplo, se tivesse desse jeito aqui, ó. Se fosse assim, 3x mais 20, ou 20 não, 2x ao quadrado menos 5. Qual é o valor de A, de B e de C? O valor de A é 2, o valor de B é 3 e o valor de C é menos 5. Por que isso? Por causa do Porque o quadrado? A sempre vem elevado ao quadrado, o valor de A. Isso mesmo. Ó, aqui, apesar da ordem estar diferente, o A é sempre o termo que está ao quadrado, certo? Então, A é 2, B é 3 e C é menos 5, ok? Então, isso é uma coisa muito importante. E tem as incompletas. O que seria incompleta? Por exemplo, esse exemplo aqui. Esse e esse. São 4 exemplos de equações incompletas. No primeiro, qual o valor de A, o de B e o de C? Qual o valor de A aqui? 1, 1, B, 7, 7 e C, 0. 0. 0. Certinho. Nesse exemplo aqui, qual o valor de A, de B e de C? 3, 3, 3. Qual é B? 0 0, e E 0. C? 0. 0. Ótimo. Nesse exemplo aqui, qual é o valor de A, de B e de C? A, Menos 1, menos 1, Menos 1. B, 0 0. E e C, C, 8. 8. 8. Tá. Ué, professora, por que no primeiro exemplo o B foi 7, no segundo o B foi 0? Qual foi a diferença do primeiro exemplo para o segundo exemplo? O primeiro tem um número acompanhado pelo X, Isso. que é o B, né? Ó, Porque o valor de C sempre vai ser o termo independente, sem isso incógnita. mesmo. É. Então, B sempre está acompanhando X. Tá vendo que aqui não tem um número com X? Então, esse número aqui, que é o termo independente, ele é o C. Então, esse exemplo aqui é diferente desse exemplo, ok? E o último, qual é o valor de A, de B e de C? 1, 0 e 0. 0 e 0. Pronto, simples assim. Ok? Certo. Então, agora nós vamos relembrar como resolve. Provavelmente vocês já estudaram isso, com certeza, na vida de vocês. Então, a maneira mais, como é que fala assim, aplicada, a mais disseminada, a que vocês mais estudam, é a fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara. E todo mundo que, quando vai falar de matemática, fala, pra que eu quero a fórmula de Bhaskara? Não sei o quê. Sempre isso. Pra que eu quero a hipotenusa? Não sei o quê. É sempre esses nomes diferentes. Mas a fórmula de Bhaskara é tranquila. Qual que é ela? Ela vai ter o delta e depois a parte do x. Eu poderia fazer ela uma fórmula só? Posso. Eu prefiro separar. Fazer o discriminante primeiro e depois fazer a fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa. Ok? Certo? Isso daqui é só o discriminante. Discriminante. Certo? Que é esse triângulozinho que tá aqui, que é o delta. Então, a fórmula é essa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
E a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Quem quiser fazer completa, pode. Eu não aconselho porque pode errar mais facilmente. Por exemplo, se alguém quiser escrever menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, pode. Eu juntei as duas fórmulas em uma fórmula só. Essa daqui é conhecida como a fórmula de Bhaskara, mas eu aconselho a fazer separado. Tudo bem? Essa é a única maneira de se resolver equações do segundo grau? De forma alguma. Lembra, matemática existe milhões de maneiras de chegar no caminho. Por exemplo, para ir para sua casa, você vai na padaria, você só tem uma rua para passar? Às vezes sim, né? Talvez você mora na rua, na rua da padaria, sei lá. Mas quem mora longe pode passar por vários caminhos até chegar na padaria. Mas o objetivo chegar na padaria vai conseguir. Certo? Você mora na padaria, né, Ana Alice? Então, aí já é diferente. Mas vocês entenderam o meu ponto. Então, quando a equação é completa, geralmente a gente faz pela fórmula de Bhaskara. Mas, de novo, pode-se fazer de outras maneiras. Ok? Então, vamos lá. O delta, que é aquele triângulozinho, ele é chamado discriminante da equação. E para cada valor de delta, vai ter uma solução diferente na sua equação. Se delta for positivo, lá dá qualquer número, 1, 2, 3, 4, 5, número positivo, sua resposta vão ser duas raízes reais e distintas. Tem alguém com áudio aberto. Oi, professor, desculpa. É o celular aqui dando PT. Ah, tá. Então, se delta for positivo, essas duas raízes vão ser reais e distintas. Na verdade, não real. São duas raízes reais e distintas, tá? Se delta for exatamente zero, vai ser duas raízes iguais. Ou seja, eu posso falar que é uma raiz só. Tanto x' quanto x duas linhas vai ser o mesmo número. Agora, se delta for menor que zero, não existe raiz real. Então, na solução, toda vez lá que eu estou fazendo, o delta, por exemplo, deu menos 2. Eu vou colocar a solução vazia. Ou assim, ou solução vazia, ou não existe, que é esse símbolo, solução. Ok? Então, toda vez que o delta for negativo, eu não preciso fazer aquela parte que é a fórmula de Bhaskara. Por isso que é até bom fazer o delta primeiro. Ok? Mas bora para exemplos, né, que fica mais fácil para visualizar. Tá. Aqui tem o passo a passo, de quem não lembra, de como faz. Dada a equação, você retira os coeficientes, depois resolve o discriminante, depois substitui na fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, vocês estão vendo que tem o mais e o menos? Você separa em duas partes, o x' e o x duas linhas. O x' pode ser com menos e o x duas linhas com mais, ou o contrário. Tem algumas pessoas que chamam de x1. Ô, professora, Oi. caiu. Seu áudio caiu por uns minutos aí. Voltou agora. Minutos, que é, Gustavo, segundos. É o tempo que passa mais rápido. Certo, agora voltou. Será que foi minha internet? Deve ter sido. Mas eu já estava aqui, né, falando do passo a passo. Será Não, que eu já tava no slide anterior. Tá. Então, mas aqui vocês entenderam o que é o discriminante? Aham. O discriminante, se for Perfeitamente. positivo, tem duas raízes. Se for igual a zero, tem duas raízes, só que as duas são o mesmo número, o mesmo valor. E se for menor que zero, não tem raiz. Certo? Aí eu escrevo que não existe x pertencente aos reais que satisfaça aquela equação.
Aí aqui eu estava contando que é o passo a passo para se resolver uma equação usando Bhaskara. Primeiro, você vai encontrar os valores de A, B, C. Depois, substituir no discriminante, no delta. Depois, substituir na fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara tem um sinal de mais ou de menos. Você vai separar em duas. Uma que é x' e outra que é x duas linhas. X' eu posso escolher o menos, x duas linhas o mais, ou vice-versa, ok? Tem gente que chama de x1 e x2, certo? Ok, é só para separar as duas raízes. No final, eu coloco a solução sempre em ordem crescente. O primeiro número vai ser o menor valor que encontrei, o segundo, o maior valor, ok? Pronto. Então, vamos fazer um exemplo. Aí aqui é só o passo a passo. Esse exemplo aqui, x² mais 3x menos 4 é igual a zero. Vamos fazer ele usando a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, vou fazer o ABC. Qual o valor de A, de B e de C? O de A vai ser 1, o de B vai ser 3 e o valor de C vai ser 4. Ele acertou ou errou, gente? Esqueceu do menos. C é menos Isso, 4. é menos 4. O sinal é Opa. muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, colocar na fórmula no discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professora, uma pergunta. Oi, pergunte. B, como é o quadrado, vai ser o valor 1 e o A vai ser o... Ah, não, peraí. Vai ser errado. O B vai ser o 3, no caso, né? Isso, vamos substituir aqui agora. Aí você vai ver. Beleza. Ó, delta é igual. B é o valor de B, não é 3? Então, no lugar do B, eu vou colocar 3 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, ok? Vezes A é quanto? 1. Vezes C. C é quanto? Menos 4. Quando é menos, é bom colocar o parêntese aqui, porque não posso colocar um vezes e um menos junto, ok? Por isso que eu coloco o parêntese. Então, eu só substituí o valor de A, B e C aqui. Aí agora, eu vou resolver. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá? 9. 9. Isso. Eu falei que eu esqueci de ligar o Do lado de cá, eu já posso fazer o jogo de sinal direto, ó. Aqui tá vendo que apareceu menos e aqui menos? Menos vezes menos dá mais. Ok? 4 vezes 1? 4. 4 vezes 4? 16. 16. Então, delta é igual a 25. Pronto. Então, esse número aqui, ele é positivo ou negativo ou igual a zero? Positivo. Positivo. Por ele ser positivo, eu já sei que tem que ter duas raízes reais positivas, ok? Então, a resposta vão ser números diferentes. X' vai ser um número, x duas linhas vai ser outro número diferente, ok? Então, próximo passo. O próximo passo é escrever... Professora, Oi. eu tive que sair porque minha internet caiu. Você pode explicar de novo? Não. Ou o slide tá no... Vai ter o slide no... Sempre tem tipo, no vídeo. Moodle e eu tô Não. gravando também, tá? Mas continua prestando atenção. Aí, se você não conseguir entender, a gente volta. Porque esse aqui é assunto do ensino fundamental, né? Então, mas vamos lá. Eu fiz delta, substituí na fórmula os valores de A, de B e de C. Pronto. Resolvido, eu vou fazer a fórmula de Bhaskara.
é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Então, vamos substituir aqui esses valores. Vamos lá. Ó, x é igual menos, que é da fórmula, b. b é 3. Mais ou menos a raiz delta. Delta deu quanto, ó? 25. Sobre 2 vezes a. A é quanto? 1. Então, resolvendo. X é igual a menos 3, mais ou menos. Qual a raiz de 25? 5. Quanto é 2 vezes 1? 2. Pronto. Feito isso, agora eu vou ter que fazer o x' e o x duas linhas. Certo? Então, eu posso puxar aqui para frente, né? Tem gente que faz assim. Eu mesmo, quando eu fazia assim, ó. X'. Eu fazia desse E professora. x Eu também duas fazia linhas. desse jeito. Ok? Mas isso aqui não precisa ser aqui exatamente aqui na frente, não, tá? Pode ser embaixo. Só vou colocar aqui por causa do espaço. X' eu vou escolher o menos ou o mais. Eu escolho. Geralmente, eu gosto de colocar o menos primeiro. Então, eu vou colocar menos 3, menos 5, dividido por 2. E o x duas linhas vai ser menos 3 mais 5, dividido por 2. Certo? Então, bora lá. X'. Quanto é? Menos 3 menos 5. Menos 8. Isso. Menos 8 dividido por 2. Menos 4. Menos 4. Quanto é o x duas linhas? Menos 3 mais 5. 2. 2. Dividido por 2 dá 1. 1. Pronto. Feito isso, não posso finalizar aqui. Eu tenho que colocar a solução. A solução é o mais importante. Então, eu venho e coloco solução. Solução, abre chave, abre parênteses. Sempre o menor número. Quem é menor, menos 4 ou 1? Menos 4. Menos 4. Vírgula, o próximo que é 1. Fechou parênteses, fechou chave. Então, essa aqui é a solução dessa equação. O que significa a solução? Se eu substituir o menos 4 aqui no lugar do x, isso tem que dar 0. Se eu substituir o 1 no lugar do x, tem que dar 0. Certo? Então, por exemplo, menos 4 ao quadrado é 16, não é? Menos 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4. 3 vezes menos 4, na verdade. Dá menos 12. Menos 4, menos 16. Menos 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Então, o que significa essa solução? Essa solução são os números que, ao substituir no lugar do x, tem que dar 0. Ok? Se fosse 1, 1 ao quadrado, 1. Mais 3 vezes 1, 3. Menos 4. Então, 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Ok? Então, é isso. Aqui vai ter para vocês fazerem, né? Bonitinho, ó. Pá, x duas linhas, solução. Então, não esqueçam de colocar solução. Tudo bem? Não dorme não, tá aí. Joga a água no rosto, bebe uma água, bebe um café. Cadê Gustavo com café? Gustavo tem que levar a garrafa de café dele pra aula. Por favor, Gustavo, leve, por favor. Quando voltar presencial, eu levo. Pode deixar comigo. Quando você estiver aula presencial, é de manhã e de tarde, né? Quase todo dia. É bem puxado. Mas bora lá. Acho que eu vou morrer. O cappuccino com leite. Tá. Existem outras formas. Essa aqui só foi uma das formas de resolver. A mais comum, fórmula de Bhaskara. Sempre dá certo. Eu gosto de resolver, às vezes, pela fórmula de Bhaskara, porque pelas outras maneiras, às vezes eu posso errar alguma coisa. Pela de Bhaskara também eu posso errar, né? Tem muito sinal, mais e menos. Mas, geralmente, dá certo. Vamos ver pelas outras. Outra forma de resolver é soma e produto.
que é isso? Resolver por soma e produto. Eu tenho que a x' que aqui eu tô chamando de x1 e x2', a soma disso tem que dar menos b sobre a. E o produto x' vezes x2' tem que dar c sobre a. Tem que dar. Ok? Então, geralmente eu faço soma e produto. Geralmente, posso fazer sempre. Sempre que eu quiser eu posso fazer. Mas geralmente eu faço quando A é 1. Porque fica mais fácil. A soma de x' com x2' dá menos b. E o produto dá c. Ok? Então, se eu somar as duas raízes, dá menos b. E se eu multiplicar, dá c. Então, vamos fazer esse exemplo. Bora lá. Primeira coisa que eu vou ter que descobrir é quem é A, B e C. Ainda continua sendo a mesma coisa. Então, A é quanto? B é quanto? E C é quanto? Qual é o valor de A? 1. Valor de B? Menos 5. E o valor de C? 6. 6. Pronto. Então, eu tenho que a soma de x', vou colocar x', mais x2' por A ser 1, vai ter que dar menos B. E o produto x' vezes x2' tem que dar C. Então, B vai ser quanto? Menos 5, ou seja, 5. Quem quiser fazer direto, é só trocar o sinal de B sempre. A soma é o B com sinal trocado. E o produto aqui tem que dar 6. Vamos pensar. Pense aí comigo. 2 números que somados dê 5 e que multiplicados dê 6. Fala aí, 2 e 3. 2 e 3. 2 números que somados dá 5, 2 e 3. E multiplicados eles vão dar 6. Existiria outros números que somados dá 5? 1 e 4, Sim. mas não é. 1 e 4. 1 e 4 dá 5. Mas se eu multiplicar 1 vezes 4 dá 6? Não. 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 Ok? Tem outro número que ao somar dá 5? 2 mais 3. 2 mais 3, né? Que é o básico. Se eu pegar 2 e menos 7, dá 5? Se eu fazer 2 e Dá, menos mas 7. não multiplicado Mas não dá. ao Dá, mas se multiplicar, não dá 6. multiplicar, não dá 6. Certo. Então, eu já sei que a resposta aqui vai ser 2 e a outra vai ser 3. Acabou. Ó, professora, colocaram A aqui no chat solução... menos 6. Ah, mas menos 6 e mais 1 vai dar menos 6, não vai dar 6. Então, Isso, ó. Se eu pegar menos 6 mais 1, dá 5. Dá menos 5, na verdade. Então, já nem satisfaz aqui. E menos 6 Tem que ser vezes 1 dá menos 6. mais 6 menos 1, não? Se for mais 6 menos 1, pode ser. 6 menos 1 dá 5 também. Satisfez a primeira. Agora, quanto é 6 vezes menos 1? Dá menos 6, não satisfaz a segunda. Tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Ok? Então, ficou a solução 2 e 3. Pronto, acabou. Então, 2 números que somados dá menos B e que multiplicados esses mesmos 2 números dá C. Isso é soma e produto. Vamos ver se confere com Bhaskara? Vamos fazer essa mesma questão usando a fórmula de Bhaskara para ver se vai dar 2 e 3. Tá bom? Vamos lá. Então, eu já fiz A é 1, B é menos 5 e C é 6. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B é menos 5, vou colocar entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes A. A é quanto? A é 1. Vezes C, que é 6. Então, delta é igual menos 5 ao quadrado,
vai ser menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Pronto. Desse lado de cá só tem um menos, então menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Deu um número positivo. Então, eu sei que Bhaskara vai dar duas respostas diferentes. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, X é igual a menos. Qual é o valor de B? Menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 1. Sobre 2 vezes A, que é 1. Então, X é igual a menos vezes menos, mais. Então, sobrou 5. Mais ou menos. Qual é a raiz de 1? O próprio 1. 2 vezes 1 é 2. Vamos fazer aqui x' e x duas linhas. 5, pode ser menos, né? 5 menos 1 dividido por 2. Então, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. Dividido por 2 é 2. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2 é 3. Então, a solução confirmou 2 e 3. Certo? Tá vendo que por soma e produto é mais rápido. Mas por delta sempre também dá certo. Vocês escolhem qual que vocês vão querer fazer. Certo? Ó, naquele exemplo anterior que a gente fez aqui, calma aí. Esse aqui. Vamos fazer ele por soma e produto. Vai lá. Ah, vocês já estão vendo, né? Dois números que somados. X' mais x duas linhas tem que dar quanto? O inverso de B, que é 3. Então, aí o inverso é menos 3. E o produto, dois números que multiplicados, DC, que é menos 4. Vai lá. Qual vai ser x' e qual vai ser x duas linhas? X'. Dois números que somados dê menos 3. Menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Ok? Alguém discorda dessa resposta? Não. Menos 4 e 1. Tá vendo? Rapidão. Tá. Se vocês quiserem fazer por soma e produto, sempre coloque isso lá, tá? Pode fazer de cabeça? Pode. Ótimo. Já fiz, já acabei. Mas na hora de responder, escreve isso lá, tá? Você fez por soma e produto. Tudo bem, gente? Então, ó. Resolvi por Bhaskara, deu menos 4 e 1. Então, geralmente se faz soma e produto quando é equação completa. Faz Bhaskara, geralmente também, quando a equação é completa. O que quer ser completa? Ter o valor de A, de B e de C diferente de 0. E quando não for completa, professora, não tem como fazer? Vamos ver agora? Ter tem, mas pode ser mais complicado, porque o produto sempre vai ser 0. Aí você pode errar mais facilmente. Certo? Porque quando não é completa, o produto sempre dá 0. Aí você só vai se basear na soma. E só baseando em um dos fatores, a resposta pode dar errada. Ok? Então, pode ser que dê certo. Mas a chance de errar é muito grande. Não é 100% de certeza. Porque o produto sempre é 0. Porque, ó, o que é uma equação que não é completa? É ou B ou C, C0. Não é assim? Ou B, C.
ou C ser zero. Então, o produto... Ah, não, na verdade não. O produto, um dos dois, né? Ou a soma ou o produto vai ser zero. Então, é mais complicado. Igual, por exemplo, essa equação aqui, ela é incompleta. Não tem o termo B, não tem um número acompanhado com x. Como é que eu vou resolver essa equação que não é completa? Eu vou fazer isolar o x ao quadrado, passar o c para depois da igualdade e depois extrair a raiz. Na prática é mais fácil. Tá, como é que eu faço isso aqui? Eu vou resolver como se eu resolvesse uma equação do primeiro grau. Vou passar quem não tem letra para depois da igualdade. Então, vou ficar 2x ao quadrado é igual a, se tá menos, passou? Mais 32. O 2 não está multiplicando por x? Vou passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 32 dividido por 2 é 16. Se está ao quadrado, vou passar para o outro lado o quê? Raiz. Mas eu tenho que lembrar que é mais ou menos a raiz de 16. Professora? Já vai dar a hora, né? Tá bom, já vou terminar aqui. Qual é a raiz de 16? 4. Então, 4. eu tenho que a minha solução vai ser menos 4 e 4. E, professora, só uma dúvida. Pode responder. Não tem aqueles casos que, por exemplo, eles pedem para calcular a área, essas coisas. Aí, no caso, se for equação de segundo grau, não pode ser número negativo, né? Isso, a gente vai fazer exemplo. Professora, Ó, e se não tiver raiz quadrada exata? A raiz se não, quadrada. por exemplo, se aqui estivesse lá x é igual a mais ou menos raiz de 2. Qual vai ser a solução? Menos raiz de 2 e raiz de 2. Ok? Agora, E existe raiz quadrada negativa? pronto, agora é isso que eu ia falar. Se lá em delta, ou se eu fizesse por delta, ou fizesse desse jeito aqui, desse raiz de menos, sei lá, 5. Qual vai ser minha solução? Não existe. Ou posso colocar a solução vazia. Ok? Porque não existe raiz. Isso aqui eu coloco que não existe x real. Posso colocar assim, não existe x pertencente aos reais. É uma maneira de escrever. Ou então só escrevo que não existe. Raiz de número. Tem um também que desenha uma bola e um traço no meio. Isso, que é vazio, né? É a mesma coisa que eu fizer. Isso. Essas duas chaves é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui se chama vazio. Ok? Então, essa aqui é a maneira de resolver uma equação que não é completa, faltando B. Poderia fazer por Bhaskara? Poderia. Me impede de fazer? Quer que faça ou não precisa? Faz aí pra gente ver, ter experiência. Faz aí, professora. Então, tem que abrir outra sala. Eu tô esquecendo. Bora abrir outra sala e eu faço. Descartar aqui. Calma aí. Eu sempre venho aqui no Gmail para abrir isso. Talvez tenha uma maneira até mais fácil. Ai, gente. Ainda vai escrever, não? Ué, o que aconteceu? A senhora saiu dessa outra sala, professora. Se eu sair uma vez, já era? Mas aqui apareceu. Pronto. Vou mandar lá no WhatsApp.
Então, vamos para lá. Não, minha cara. Pô, podia enviar tudo de uma vez só, né? Deixa mais gente colocar aqui que eu clico. Deixa eu entrar pelo celular. Pronto? Acho que todo mundo voltou, né? Nem sei se... Acho que tinha mais de 20. Esse povo, por que demora tanto pra voltar, né? Ok. Então, vamos lá? Continuando. Então, usando esse aqui, usando a fórmula de Bhaskara, certo? Então, aí lá. A, B e C. Qual o valor de A aqui? Então aí, gente? Vocês estão me escutando? Será que eu tô mudo? Sim, professora. Estamos escutando, só que não temos a resposta. Sério? Tem que ter. Professor, e eu que tava esperando você me aceitar, mas eu esqueci de pedir para entrar. Então, bora lá. A, B e C. Ótimo. Então, A aqui. Vai lá, fala pra mim. Quanto é A? 2, 2. B, 0, 0. E C? menos 32. Menos 32. Peraí, eu não tô entendendo esse negócio, professora. O que você não tá entendendo? Por Ela não quê? entendeu. O 32 não foi o B. É, Por que não foi o B e foi o C? Bora isso. lá. Por quê? AX ao quadrado mais BX mais C. Essa é a forma da equação. Toda equação de segundo grau tem que ser essa cara. O A sempre acompanhando x, o B sempre acompanhando... o A sempre acompanhando x ao quadrado, o B sempre acompanhando x e o C o termo independente. Então, aqui, apareceu o A acompanhando x ao quadrado. Mas cadê o número que está acompanhando o x? Não tem. Só tem o termo independente. Por isso que o B é 0. Ok? Sempre assim. Entendi. Então, vamos lá. Aí fazer Bhaskara, né? Não, que linha reta. Então, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Qual é o valor de B? Isso aí. 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes A. A é 2. E C é menos 32. Menos 32. Então, delta é igual 0 ao quadrado, 0. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, esse aqui já não sei. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 32. 8 vezes 32. Aí é ser 256. difícil. Dá 256.
Então, delta é igual a 256. Então, feito isso, eu já sei que tem duas respostas diferentes, reais e diferentes, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Preciso toda hora colocar a fórmula? Não, eu gosto. Quem não quiser, não precisa. Eu gosto de colocar, que é mais Então, fácil. x é igual a menos b, b é 0, mais ou menos raiz de 256 sobre 2 vezes a, que é 2. Então, x é igual. O zero aqui não vou escrever. Mais ou menos. Raiz de 256 é quanto mesmo? Eu não sei. 16. Ok? Então, 16. O zero tanto faz, eu escrevi ou não. Sobre 2 vezes 2, 4. Aí eu vou fazer x', x duas linhas. X' menos 16 dividido por 4 dá menos 4. X duas linhas, o mais, né? Que é 16 dividido por 4, que é 4. Solução, menos 4,4. Fim. O outra maneira foi bem mais rápido, né? Então, Eu acho essa mais legal pra fazer. ó, Bhaskara Eu acho essa mais fácil. Bhaskara sempre dá certo. Agora, quando é incompleta, sempre pode fazer por Bhaskara, tá? Mas olha só, ó como é que é bem rapidinha essa. Primeira coisa, deixa quem tem letra antes da igualdade. Quem não tem, passa para depois. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido por 2, 16. Se tá ao quadrado, passa mais ou menos a raiz de 16, que é mais ou menos 4. Solução, menos 4 mais 4. Olha como eu fiz bem mais rápido. E deu a mesma resposta. Ok? Professora, Oi. e se no caso de uma equação incompleta, o valor de delta seja 0 ou um número negativo? Essa forma que a senhora fez serve para esse caso? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, se eu fizesse x ao quadrado mais 9 igual a 0. Como é que eu responderia isso daqui? Desse jeito aqui ia ficar x ao quadrado é igual a menos 9, x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 9, menos 9, né? Isso daqui não tem solução. Ou, na verdade, não. Calma aí, deixa eu apagar. Ia ser mais ou menos a raiz de menos 9. Isso aqui, a solução é vazia. Não existe raiz negativa. Se eu fosse fazer por delta, também ia dar. Quer ver, ó? Se fosse fazer por delta. O B é 0, calma aí. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Então, ia ficar, o 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9 é 36, né? Então, vai ficar menos 36. Tá vendo que deu o delta negativo? Então, aqui a solução é vazia. Não existe. Aí, agora, uma coisa que vocês não podem confundir. O valor de delta aqui não é o mesmo valor da raiz aqui, não, tá? A solução é igual. Só que os números que dá no meio do caminho são totalmente diferentes. Ok? Era isso a pergunta, não era? Sim. Pronto. E o outro colega ia falar o quê? Não, já tirou a dúvida já. Pronto. Então, pronto. Agora, se a equação for também incompleta, em que não tenha o C, só tenha A e B, como é que eu resolvo? Eu vou colocar em evidência o X e depois, uma solução sempre é 0, a outra é diferente, ok? Então, quando for esse caso aqui, em que o C é 0, uma maneira de resolver sem usar Bhaskara. Primeiro, eu vou evidenciar o X, porque tem X em ambas as equações. Então, vai ficar X
Nesse caso aqui dava até pra... Vou deixar só o x. Dava pra colocar o 3 também, mas tudo bem. 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Mais 18x dividido por x é 18, igual a 0. Então, eu vou ter duas respostas. X é igual a 0 ou 3x mais 18 igual a 0. Aí, aqui é uma equação do primeiro grau, eu resolvo. 3x é igual, se está menos 18, ou mais 18, passou, menos 18. X é igual a menos 18 dividido por 3, x é igual a menos 9. Solução, menos 9,0. Então, Professora, eu não entendi nada. Não entendeu nada? Tá, calma aí. Em uma São equação 2. incompleta em que não tenha o C, uma solução sempre é 0. Sempre. Uma resposta, o 0 é sempre. Ok? O próximo passo. Tá vendo que tanto o A quanto o B tem o X? Então, eu tiro o X em evidência. E o que sobra? 3x ao quadrado dividido por x é 3x. 18x dividido por x é 18. Então, eu vou pegar isso aqui que está dentro e igualar a 0. 3x mais 18 igual a 0. O 18, positivo, passou para cá negativo. O 3, multiplicando, passou dividindo. 18 dividido por 3, menos 9. Solução, sempre em ordem crescente. O menos 9 é menor que 0. Então, essa é a solução. Não entendi esse jeito. Eu acho esse jeito mais complicado de lembrar. Posso fazer por Bhaskara? Pode, gente. Eu tô te falando. Qualquer equação do segundo grau pode fazer por Bhaskara. Oi, pode perguntar. E se o x que está fora dos parênteses tiver algum número, é possível? É possível. Nesse exemplo aqui, poderia ter colocado a evidência o 3x, mas eu acho que ia complicar mais a cabeça, né? Mas quem entender que lado de fora ia ser 3x e dentro ia ficar x mais 9 igual a 0. Então, uma resposta x é 0, a outra x é igual a menos 9. Já ia ser de cara, certo? Mas eu prefiro deixar só o x em evidência. Mas se você quiser colocar o 3x, pode. Tá bom? Ok, obrigado. Vou fazer essa aqui também por Bhaskara, porque eu tô vendo que vocês gostam mais de Bhaskara. A, B... Bhaskara é tipo o método da adição, professor. O A é 3, o B é 18 e o C é 0. Então, vamos resolver. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B, 18 ao quadrado, menos 4 vezes A, 3, vezes C, 0. Delta é igual a 18 vezes 18 é 324. Desse lado só tem um menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. Então, delta é igual a 324. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. X é igual a menos, o valor de B é 18, mais ou menos raiz de 324 sobre 2 vezes 3. Então, x é igual a menos 18, mais ou menos, raiz de 324 é 18, sobre 2 vezes 3, 6. Então, vamos ter x', x duas linhas. X', vou fazer logo direto, tá? Menos 18 dá... 18 com 18 é quanto? Ai, é 36. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Menos 36 dividido por 6, que dá menos 6. Então, x' é igual a menos... Uai, deu menos 6? Oh, meu Deus do céu. Ninguém me falou nada. Gente, Tá, mas o Calma 18 aí. vezes 18 não era 324?
calma aí. Ô, seu tutti-frutti. Desculpa aqui, eu já percebi o erro. 36 dividido por 6 dá 6. X duas linhas. Menos 18 mais 18, 0. Dividido por 6 é 0. Então, x duas linhas é igual a 0. Uai, professora, a resposta deu diferente. Claro que deu diferente. Aqui, menos 6 e 0. Oi, gente, ninguém me falou nada. Eu não tô entendendo nada, O que você não tá entendendo? professora. Oxe. Me fala o que você não tá No caso, entendendo. as duas formas, então, estariam iguais, mesmo com resultado diferente? Não, é porque a outra eu errei. processar a A outra eu informação. errei. Eu vou falar aqui porque que eu errei. É Vocês porque sabem eu tive queda de conexão, professora, aí voltou. Aí eu não tô entendendo de onde é que veio esse B, de onde é que veio esse 4. Uai, vocês não sabem fazer Bhaskara, não? Vocês não lembram lá do seu ensino fundamental, não? Vocês não lembram fazer isso? Eu lembro um pouco. Professor, ensino fundamental, eu tava jogando pedra. Mentira, gente. Ó, Não foi nem isso. É porque se isso foi tarefa de nono ano, a minha escola no nono ano só teve um mês de aula e o resto só deu tarefa, entendeu? Pra gente buscar, não teve Certo. nada. eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma Teve isso, né? uma coisa aqui para vocês treinarem sua Bhaskara. E treinando Bhaskara. Porque vocês têm que saber fazer Bhaskara. Ok? Aí, aqui, eu sei fazer, eu tô fazendo rapidão aqui, porque eu tô achando que vocês sabem fazer. Mas eu tô vendo aí que um monte de gente não sabe fazer. Não, Ok. sim, mas no outro, no dia dado resultado diferente? Tinha, No mas outro é método? porque eu errei a conta e ninguém me falou nada. Ah, tá. Ninguém percebeu que eu errei a conta? Vou fazer de novo, ó. 3x mais 18 igual a 0. Então, x é igual a 0. Ou 3x mais 18 é igual a 0. Aqui, 3x é igual a menos 18. O Sabe por que 3. eu pensei que estava certo, professora? Hum, Porque a senhora falou que para colocar entre os parênteses, né, depois de evidenciar o x, você divide o número lá de cima por x? Tipo, tá. a senhora falou. Calma aí. Deixa eu fazer aqui, aí a gente conversa. Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei o de dentro, coloquei aqui, 3x mais 18 igual a 0. Então, 3x é igual a menos 18. Então, x é igual a menos 18 dividido por 3. Quanto é 18 dividido por 3, gente? Menos 6 passado. Menos 6. Eu tinha colocado menos 9, nem tinha uns... E fui deixando. Tá vendo? A gente erra a conta também. Então, a resposta aqui, menos 6 e 0. Tem que dar igual. Se deu diferente, é porque tem alguma coisa errada. 18 dividido por 3 é 6 e não 9. De onde que eu tirei que era 9? De algum lugar. É o sono, professora. Eu entendo. Não, Tô aqui sei boiando. lá. Pronto. Então, o que eu vou fazer pra vocês? Tem gente aí que tá falando, meu Deus, que coisa difícil, eu nunca vi isso na minha vida. E lá. Eu não ia passar, não. Mas, como vocês estão Tô falando só eu, então. que tem dificuldade... Cadê, meu Deus? Uai, não tá aqui, não? Aqui, revisão de equação do segundo grau. Eu fiz isso daqui para os meninos da coisa passada, né? Que é fazer a fórmula de Bhaskara passo a passo. Tá vendo? A questão tá aqui. Aí a primeira coisa, tirar o A, o B e o C. Depois, fazer o delta. Depois, x', depois x duas linhas. E depois a solução. Aqui tem, ó, 8 letras para vocês treinarem. Vocês querem isso aqui para vocês treinarem? Por favor, professora. Certo? Então, quem não sabe Bhaskara, vai fazer aqui, ó, treinar bonitinho. Vai ter o quadrinho, ó, certinho para colocar. Quem conseguir até imprimir isso aqui, ou então, não precisa imprimir, né? Faz no caderno. São várias contas. Aí tá, aqui no meio do caminho, teve alguma que o delta deu negativo. Eu preciso fazer x' e x duas linhas? Não, aí eu posso colocar aqui. Não. Deixar esse e esse quadro em branco e colocar a solução vazia. Certo? Então, eu vou passar isso aqui para vocês. Pronto.
Então, vamos continuar a fazer agora uns exemplos, né? Então, eu já sei resolver equação completa, equação incompleta, usando a fórmula de Bhaskara, sem usar a fórmula de Bhaskara. Vocês escolhem, tá? Pronto. Esse último exemplo aqui, toda vez que só tem um A, a resposta, eu nem preciso fazer nada. Posso fazer do jeito que eu quiser, mas a resposta, toda vez que só tem um a resposta é sempre 0, 0. Se for x ao quadrado igual a 0, a resposta é 0, 0. Se for 2x ao quadrado igual a 0, a resposta é 0, 0. Avisaram no chat que parece que tem alguém querendo entrar. Eu aceitei aqui agora, só entrou agora. Ah, tá, beleza. Foi Miqueias. Não foi? Não sei quem falou, foi Cauã, falou que tinha alguém querendo entrar. Não tem aqui, não apareceu aqui não. Manda ele solicitar. Talvez foi igual vocês no início. Tá esperando entrar e não solicitou. Hã? Isabela, prof. A Isabela? Uai, mas o que tá? Manda ela solicitar lá. Já entrou, professora. Pronto. Tá, então, como é que pode cair esse tipo de questão? Deixa eu só consertar um negócio aqui. Vamos fazer exemplos, né? De como pode vir probleminhas envolvendo Bhaskara. Ou Bhaskara não, né? Equação de segundo grau. Pode fazer por Bhaskara ou pode fazer pelo que vocês quiserem. Este exemplo. Uma grande empresa exploradora de minério de ferro possui a função de oferta mensal de minério expressa por P igual a x ao quadrado mais 5x, em que P é o preço por toneladas e x é a oferta em milhões de toneladas. Se a função de demanda mensal for de D igual a menos 5x mais 200, então o preço de equilíbrio de mercado, quando os dois valores coincidem em dólares por tonelada, é igual a... Ok. Então, primeira coisa, interpretar, né? Interpretar, às vezes, é o mais difícil. Mas bora interpretar. Tem dificuldade nisso? Tem dificuldade nisso, interpretação? Isso é ruim, mas acontece. Então, a primeira coisa, ó. Eu tenho que a função preço e a função demanda, eu quero descobrir quanto é em dólares quando elas coincidem. O que é ser coincidente? Ser coincidente é quando elas são iguais, ou seja, quando x ao quadrado mais 5x é igual a... Ai, eu odeio quando isso acontece. Gente, caiu de novo? Oi? O que, gente? Estão me ouvindo? Eu acho que é Rita, professora, que tá com... Estamos sim. Tá, quem depois assiste o vídeo. Bora lá. Vamos continuar, senão a aula de novo eu falei que ia ser rapidão, não tá? Pronto. Então, x ao quadrado mais 5x é igual a menos 5x mais 200. Ok? Então, eu tô falando que elas coincidem, ou seja, são iguais. Então, basta igualar uma função à outra. Alguém tá com o áudio aberto aí. Tá. Aqui tá já com a cara de uma equação do segundo grau, mas não tá igualada a zero. Minha dica, toda vez que tiver um problema de uma equação do segundo grau, primeiro iguala a zero. Então, vamos fazer isso. X ao quadrado mais 5x. O 5, menos 5x está depois da igualdade, passa para antes, mais 5x. O 200 está depois, passa para antes, menos 200, igual a zero. Então, nós temos que x ao quadrado, 5 mais 5, 10. 10x é igual a, ou menos 200, é igual a zero. Então, agora basta resolver essa equação que eu vou encontrar a resposta. Ok? Então, é isso.
Então, minha dica é, interprete a questão, coloque a resposta aqui. Depois que interpretar, faça fazer virar igual a zero. Ok? Só passar para antes da igualdade. E professora, então no Oi. caso, se tivesse duas raízes quadradas, ia somar os números, né, no caso? Como assim? Tipo, se tivesse 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, aí ia somar eles Isso. dois. Aham. Ah, tá, entendi É agora. sempre x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e número sozinho com número sozinho. Por isso que aqui eu somei o 5 com esse 5, certo? E não o x ao quadrado com o Isso 5x, mesmo. certo? Aí agora eu tenho que resolver essa daqui. Que maneira Esse não vocês dá pra querem fazer. resolver? Não dá pra fazer por soma? Pode ser por soma e produto. Então a questão é essa aqui, né? Pode ser por soma e produto, pode ser por Bhaskara, pode ser pelo que vocês quiserem. Por soma e produto, vamos ver. Dois números que somados dê menos 10 e que multiplicados dê menos 200. Dá quanto? Bora lá. Quem é x1 e quem é x2? Vamos ver se vocês estão craque. Depois eu faço por Bhaskara. Dois números que somados dê menos 10 é sempre o valor de B com o sinal trocado e que multiplicados dê C. Isso se A for 1, né? Nesse caso é. Menos 20 e 10. Menos 20 e 10. Pronto. Menos 20 e 10. Será? Dois números que somados, menos 20 mais 20 dá menos 10. E multiplicados dá menos 200. Acabou. Menos 20 e 10. Pronto. Então, o colega quis fazer por soma e produto. Bom para ele. Mas tem, por exemplo, o Vitor quer fazer por Bhaskara. Então, vamos fazer por Bhaskara? Vou apagar aqui, ó. Menos 20 e 10. Já coloco aqui na cabeça. Vamos ver se a resposta vai ser essa. Então, primeiro, vou descobrir A, B e C. Os colegas que estão com dificuldade de descobrir A, B e C, bora lá. A é quanto? 1, B é quanto? 10, C é quanto? menos 200. Menos 200. Então, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B. B é quem? 10. 10. Menos 4 vezes A é quem? E que se eu colocar o x ao quadrado, professora? Obrigada. B ao quadrado. Por que você não sabe onde saiu o quê, Cauã? 1 vezes C. C é quem? Menos 200. Menos 200. Então, delta é igual 10 ao quadrado. Quanto é 10 vezes 10? Dá 100, certo? Deixa de lá de cá. A primeira coisa que eu faço é o jogo de sinal, ó. Tem esse menos com esse menos. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 200, né? Que eu já fiz o jogo de sinal. 4 vezes 200 é 800. Então, delta é igual 100 mais 800, 900. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A. X é igual. Menos, o valor de B é 10. Mais ou menos, a raiz de delta, que é 900. Sobre 2 vezes A, que é 1. X é igual. Menos 10, mais ou menos. Qual é a raiz de 900? 30 sobre 2 vezes 1, 2. Então, vamos fazer x' e x duas linhas. X', menos 30, ou menos 10 menos 30, dá menos 40. Dividido por 2 dá menos 20. Menos 10 mais 30, 20. Dividido por 2 é 10. Solução, 10
ou menos 20, né, primeiro. Sempre em ordem crescente. Então vai ser menos 20 e... Ah, tá, professora? Menos 20 e 10. Não foi o que o colega falou, não? O que? Eu não escutei. Não foi o que o colega falou antes, não? Por soma e produto? Foi. Foi. Tá vendo? Então, quem quiser fazer por soma e produto, dá a mesma resposta. Mas quem quiser fazer por Bhaskara, também dá a mesma resposta. Pronto. Uai, professora, esse trem aí não tem nada a ver com a resposta, não. A resposta lá, 122, 133, a gente errou. Não, agora a gente tem que interpretar. Lembra? Não é só resolver. Interpretação é a parte fundamental. Então, bora lá. Se a função de demanda for isso, então o preço em equilíbrio do mercado, quando os dois valores em dólares coincidem, é. Então, os dois valores coincidem. Agora, eu já não sei o valor de X, eu vou ter que descobrir o preço. A função pre não é o preço? A função pre é do preço, ó. A função P é o preço. E eu quero saber o preço em dólar. Então, eu vou ter que pegar o valor de X que eu achei lá e substituir aqui. Ok? Então, eu vou pegar lá o valor de X, foi menos 20 e 10. Eu vou... Deixa eu ver se nesse caso... pode ser qualquer um. Eu não sei se pode ser qualquer um, se tem que ser o positivo. Porque, por exemplo, se fosse medida, uma medida, tem que ser sempre o valor positivo. Nesse caso aqui, deixa eu ver se poderia ser o negativo. Acho que não, tem que ser sempre o positivo. Porque o valor... vai coincidir o valor, não vou pegar um valor negativo, né? Então, a resposta lá, eu vou pegar o 10 e vou substituir ou na primeira função ou na segunda, mas eu vou substituir aqui na função preço. Como assim? Vou pegar, ó, a função preço é igual a x ao quadrado mais 5x. O x eu sei que é 10. Eu vou fazer com 10, depois eu vou fazer com menos 20 para ver se tem que ser sempre o positivo. Então, o preço ficou 10 ao quadrado mais 5 vezes 10. O preço é 10 ao quadrado, 100. Eu odeio quando isso acontece. Mais 5 vezes 10, 50. O preço é 100 mais 50, 150. Letra D. Então, tá vendo que uma perguntinha parece simples, mas tem muita conta para fazer por trás. E nunca, outra dica, nunca pegue o número que você encontrou lá e já caça a resposta. Vê o número lá, volta na pergunta, vê se precisa substituir para depois você colocar a sua resposta. Tá bom? Agora, deixa eu ver. O outro foi menos 20. Ia ser 20, 21, 400. Menos 100. Eu tenho que pegar sempre o valor positivo aqui mesmo. Porque não faz lógica eu produzir uma coisa, ter uma demanda e ela ser negativa, né? Então, por isso que eu escolhi só o 10. E na maioria dessas questões, assim, quando é equação do segundo grau, geralmente na hora de substituir a resposta, geralmente é sempre o valor positivo, tá, gente? Nesse caso lá, porque não tem lógica ter uma demanda negativa. Por exemplo, eu não vou produzir menos 20 caixas. Pronto. Então, aqui, depois, para vocês estudarem, tem a resolução. Esse exemplo aqui, bem legal, que vai cair bastante lá nas atividades. Oh, já tá aqui a resposta. Calma aí. Odeio quando eu não coloco os efeitinhos.
Como é que resolve esse aqui? Um retângulo possui a medida do seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. A área mede 256. Determine o valor dos seus lados. Então, um lado é o quádruplo do outro. Eu já dei aqui para vocês. Se um lado é x, o seu quádruplo é quanto? 4x. E a área é 256. Qual é a área do retângulo? Como é que eu faço a área do retângulo? A área do retângulo é o quê? A soma de todos os lados, sei lá, não. Não. Não, como é que era, Base gente? vezes altura. Às vezes é a altura. A gente fez isso, não fez em matemática 1? Não lembro. Ou foi no segundo ano? Eu tô confundindo. Não foi com vocês que eu fiz questões de área, não? Eu acho que não. Sério? Sim. Será que foi no segundo ano? Eita, se foi, eu vou ter que rever algumas coisas. Acho que foi com vocês, mas tá bom. A área do retângulo é base vezes altura. Então, qual vai ser a área aqui? A base é aqui embaixo, que é 4x, né? Igual ao de cima. Então, vai ser 4x vezes. Qual é a altura? É x. E a área dá quanto? Eu já sei, que é 256. Certo? Então, base vezes altura é 256. Então, quanto é 4x vezes x? 4x Ao quadrado. ao Igual quadrado. a 256. Vocês concordam que 256 igual a 4x e 4x é igual a 256? Pessoal, escrevi assim. Tá bom? Então, uma maneira de resolver esse aqui, da forma mais prática, é só passar o 4 dividindo, não é? Então, x ao quadrado é igual a 256 dividido por 4. X ao quadrado é igual... Quanto é 256 dividido por 4? 64. 64. Isso aí, garota. 64. Se tá ao quadrado, passa mais ou menos a raiz de 64, que é 8. Então, opa, o que eu fiz? Então, x... Oh, Senhor Jesus Cristo. Calma aí, gente. Trem deu erro aqui. X é igual a mais ou menos 8. Aí a solução E professora, aqui... mas nesse caso não... Calma aí. Por ser área. Calma Lá vai aí. eu. Calma. Ó, a solução, vocês sempre fazem a solução da equação, não da pergunta. Esse S aqui é a solução da equação. Então, vocês têm que colocar menos 8 mais 8. Aí, já respondendo a pergunta que o colega ia fazer, que eu cortei, que ele fez um pouco. Qual é a medida dos seus lados? Tem lógica ter lado negativo? Não. Não, né? Então, eu vou pegar só o valor positivo. Então, aqui eu sei que x é 8. E 4x vai ser quanto? 8 vezes 4. Quanto é 8 vezes 4? 32. 32. Então, um lado mede 32 e o outro lado mede 8. Quanto é 32 vezes 8? Ó, uma dica. Eu já sei que a área é 256. 32 vezes 8 é 256. Então, só conferir na resposta. Ok? Então, aqui eu fiz pela resolução da equação incompleta. Poderia fazer por Bhaskara. Mas eu acho que eu nem vou fazer por Bhaskara aqui, não. Tá? Ó, aqui tá bonitinho resolvido. 8. Certo? Então, a solução, eu sempre coloco a solução da equação. E depois eu escrevo a resposta, não sei o quê. Esse exemplo aqui é a mesma coisa. É a área de um retângulo, só que a base é x mais 6 e a altura é x menos 6. A área vai ser igual. A área é base vezes altura.
Então, vai ficar x mais 6, que multiplica x menos 6. E isso vai dar igual à área, que eu nem li a pergunta, né? Mas a área é 64. Ok? Vamos resolver isso aqui. Vou colocar na próxima folha só pra gente resolver. Aqui também tá escrito. Deixa eu sair daqui. Calma aí. Vou fazer aqui que é melhor de escrever. No slide é muito ruim, a letra fica tremida. Ai, gente, não foi com vocês que eu fiz área, não? Foi sim, não foi, não? Foi com o segundo ano, será? Eu não fiz área do triângulo, área do trapézio. Não fiz foi com vocês, não? Não. Eu acho que senhora, professora. Sério? Uai, gente, não teve até atividade, não fez, não? Eu acho que fez. Eu acho que foi também. Acho que então vocês já estão Acho que esquecidos. fez. Deixa eu ver aqui. Teve até atividade. Se foi com vocês, eu vou ficar... Ó, foi números irracionais. Vamos lá. Segundo ciclo. Ah, aqui, ó. Triângulo qualquer, triângulo. A matemática financeira. Não, na de triângulo retângulo foi qualquer. Tinha uma questão que tinha um triângulo. Mas, foi no segundo ano. Eu tô achando que foi com vocês. Foi aí, ó. Eu não me engano, área. A senhora falou um pouco Foi segundo na ano. aula. Não foi com vocês, não. Eu que tô doida mesmo. Professora, Tá bom. teve aula, não? Professora, nada você coloca. Eu que tô doida. Você fala assim, coloca a cuba aqui. Ah, não. A criança que tá me cansando. A criança que tá me cansando. Então, lá tava meu Deus, aí, ficou bonitinho. Um retângulo em que a base é x menos 6 e a altura é x mais 6. Ou é o contrário, x mais 6. Bora ver qual que é menos, qual que é mais. Isso. A altura é menos, então a base é mais. Então, eu tô falando que a área disso aqui dá 64. Então, nós vamos ter que base vezes altura é igual a 64, né? A área do retângulo. Então, eu vou fazer x mais 6, que multiplica x menos 6. Isso é 64. Ok? Então, como é que eu resolvo isso daqui e transformar isso numa equação do segundo grau? Primeira coisa, ó, lembra do chuveirinho? Vou multiplicar esse por esse. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 6. 6x. Menos 6x. Aí agora eu vou fazer o outro. Agora vamos fazer aqui, ó, 6. Bora, meu filho, escreve. 6 vezes x. 6x. 6 vezes menos 6. Mais 6 vezes menos dá menos 36. Igual a 64. Então, só colocando aqui tudo antes da igualdade. Então, x é igual, ó. Menos 6 com mais 6, cancela. Aí vai ter menos 36. Tem duas maneiras de resolver essa aqui de novo. Menos 60... Vocês preferem... tanto faz, bora fazer assim. Menos 64 igual a 0. X ao quadrado é igual. Igual não. Menos 36 menos 64 dá menos 100. Igual a 0. Então, essa é a equação. Eu tenho que achar ela. Tem duas maneiras de fazer. Ou por Bhaskara, ou usando equação incompleta, né? Eu vou fazer por incompleta que é bem mais rápido, ó. X ao quadrado. Se aqui não tem o b, eu vou passar o 100 para depois da igualdade. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 100. X é igual a mais ou menos a raiz de 100. X é igual a mais ou menos 10. Então, solução, menos 10 e 10. Como isso aqui é uma área, eu só vou pegar o valor
positivo. Então, vamos descobrir o valor dos lados. Então, um lado é 10 mais 6. Quanto é 10 mais 6? Então, a base vai ser 10 mais 6, que é 16. A altura, 10 menos 6, que é 4. 4 vezes 16 dá 64. Ok? Quem quisesse, nessa etapa aqui, fazer por Bhaskara, podia, viu? Eu não vou fazer não, porque eu já tá Pois é, Wilson, mas é assim mesmo, tu coloca a culpa da criança, minha madrinha mesmo, ela comia, falava, não, é Elisa. Aí ela não conseguia agachar, é Elisa. Ela não conseguia sentar, é Elisa. Tem que colocar tudo. Aí depois que pare, já era. Não tem culpa Não, mas pra eu não colocar boto culpa de ninguém. neném, não. Neném é um anjo. Então, eu sei que aqui, ó, um lado mede... Quanto é que era? 16 e o outro 4, não é? Minha memória tá péssima, tá? Culpa do menino. Já acabei de falar que eu não vou pôr culpa em ninguém. 16 e 4. A culpa é do neném. Então, um lado mede 16 e o outro mede 4. Então, um mede 16 e o outro mede 4. Por que eu tô falando isso? Você lembra que eu nem li a pergunta? Eu vou ler aqui. A área de um retângulo é 64 centímetros. Nessas condições, determine as dimensões do retângulo, sabendo que o comprimento é isso e a largura é isso. Em seguida, determine o seu perímetro. O que é perímetro? Alguém lembra o que é perímetro? Soma de todos os lados. Isso. Sim, A a soma soma de de todos os todos lados. os lados. Então, esse lado aqui mede 16. Aqui em cima também. Que E orgulho. esse é 4. Ok? 16 mais 4, 20. 20 mais 20, 40 metros. Ok? Então, ó, não esqueça de voltar a ler a pergunta para saber a solução. Então, aqui estava querendo perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Tem alguns livros que escrevem perímetro como 2P, né? Eu não gosto Deixa eu porque perguntar. confunde. Os negócios, quando você faz a lista de quem viu a aula, é no final, é? Porque a aula Eu já fiz no passada. início. Porque a aula passada mesmo, eu não fiquei. Eu assisti a aula todinha e meu nome não tava lá. Pois é o que eu faço no início. Eu já fiz hoje mesmo. Eu já coloquei seu nome? Colocou meu? Ah, tá. Não sei. Como é que é seu nome? Nem sei seu nome. Camila. Eu nem sei. Deixa eu ver. É porque na outra eu participei da aula todinha E você não tava aqui? Uhum. Camila Viana? Isso. Coloquei já aqui. Eu já fiz a lista hoje, mas eu só coloquei 27 pessoas. Depois a gente vê se tem mais alguém que entrou no meio da aula. Provavelmente o nome que não tá aqui é quem entrou atrasado. Ok? Aí eu já cansei, tá bom. Os outros eu não preciso fazer, não precisa? Vou fazer só esse exemplo aqui, o 6. O 6 é o seguinte. Ai, de novo eu esqueci de colocar aqui o efeito. 14, 15. Esse sistema pra fazer slide é difícil, velho. É um por um. Agora eu tô... Tem duas perguntas na lista que é sobre área. Eu vou ter que mudar só um pouquinho para vocês, porque eu tava achando que eu tinha dado área para vocês. Mas tá bom. Ó, equação quadrada o maior expoente é 2. Existem as equações biquadradas. O que é isso? É a equação quadrada duas vezes, digamos assim. É a equação elevada à quarta. Ela é chamada de biquadrada. Essa equação aqui, x à quarta menos 20x ao quadrado menos 576 igual a 0. Para resolver ela, eu vou usar a equação quadrada. Como assim? Primeira coisa, eu vou trocar o x por y ao quadrado. Então, a única coisa que vai mudar aqui é, em vez de deixar aqui x à quarta igual
menos 20x² menos 576 vai ser y² menos 20 menos 576. Então, eu troquei o x aqui, a quarta, por y². Tá vendo? x² por y. Como é que eu resolvo isso aqui? Mesma coisa que resolve uma equação quadrada. A única diferença é que, na hora de resolver, eu vou ter que trocar o x² por y². O x² por y. Aí já vai finalizar. Tá bom, já vai finalizar mesmo. Então, resolvendo aqui, você resolve. Por exemplo, por Bhaskara, né? Tal. Eu vou passando assim, tá? Não vou escrever, não. Então, fiz A é 1, B é menos 20, C é menos 576. Então, coloquei a fórmula do delta. B, menos 20² menos 4 vezes 1 vezes menos 576. 20², 400, menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 576, 2.304. Somando, dá 2.704. Então, y vai ser... Mas por que sumiu mais ou menos? Ai, ali é um mais ou menos, viu, nessa interrogação. Depois eu vou ter que ver por que aconteceu isso. Y é menos 20, mais ou menos, raiz de 2.704, 2 sobre 1. Y', 20 menos a raiz de 2.704 é 52. Então, fiz y' com menos, y dá 20 menos 52, menos 32 dividido por 2, menos 16. Y duas linhas, 20 mais 52 dividido por 2, dá 72 dividido por 2, 36. Pronto. Então, a solução do y é menos 16 e menos 36, ok? Mas eu não quero do y, eu quero do x. O que eu vou fazer agora? Ó, para o 36, eu vou pegar aqui. 36 é o x². Logo, 36, x² é igual a 36. X é mais ou menos a raiz de 36. Então, x é mais ou menos 6. O y1 deu menos 16. Existe raiz de menos 16? Não. Então, não precisa fazer a parte negativa. Ok? Então, a solução dessa equação biquadrada vai ser menos 6 e 6. Certo? Então, a única diferença de equação biquadrada para equação quadrada é que na biquadrada pode dar 4 respostas. Se x' aqui for positivo e x duas linhas positivo, vai dar 4 respostas. Se um for negativo e o outro positivo, só vai dar 2, certo? Então, eu resolvo normalmente Bhaskara. No final, eu vou pegar as raízes, ok? E vou extrair a raiz de ambas, tá? Isso daqui ficou... Por que não ficou mais ou menos? Vou extrair a raiz de ambas e colocar a resposta. Nunca tinha ouvido falar de equação biquadrada ou de bolo de gengibre? Ai, Deus. Vocês gostam de uma conversa aleatória, né, seus tutti-frutti? Pronto, galerinha. Falta só 7 minutos de novo. A aula foi até o final. Mesmo falando que não. Aqui no slide, gente, ó, tem mais exemplos, tá? Tem mais... É só mais um que eu não fiz, só mais um exemplo. Aí depois vocês olham lá. Também tem a apostila no Moodle. Agora eu só tô preocupada que o seguinte, vamos conversar aqui rapidinho. Eu coloquei para vocês os exercícios, ó, já coloquei aqui, como questionário. Como é que funciona esses exercícios como questionário? Eu não sei se vocês já fizeram... Ah, vocês já fizeram, né, na recuperação. Quem fez a recuperação aí de matemática, viu que tinha lá. Era como? Você entrava, tinha a pergunta, você só vai colocar a resposta. Eu fiz essa segunda atividade desse jeito, porque é bem mais fácil para mim
corrigir, porque tá sendo muito trabalhoso corrigir vocês escrevendo. Eu prefiro vocês escrevendo, mas essa maneira aqui, só de colocar a resposta, é mais fácil para correção. Então... Ô, professora, Oi. uma pergunta. Era pra eu ter feito a recuperação? Só quem quisesse. A recuperação é sempre opcional. Ah, sim, foi de matemática básica, né? É. Eu tirei 7. Pronto. Então, olha só. Eu coloquei essa atividade assim. Só que aí vocês têm, ó. Ao entrar, já tá liberada. Só que eu vou ter que corrigir só uma coisinha. Eu vou até mudar aqui. Vocês vão ter só 4 horas para fazer. Então, só vai fazer quando estiver preparado. Eu vou colocar isso daqui, ó, para vocês treinarem. Isso daqui não vai ser avaliativo, faz quem quiser. Eu aconselho a quem não entendeu, ou quem nunca viu Bhaskara, ou quem não sabe fazer Bhaskara, fazer. Pelo menos alguns para treinar, ok? Se quiser, eu posso passar até o gabarito depois, para vocês conferirem. E faça para treinar, para depois entrar na atividade aqui e resolver. Essa atividade aqui vai ter equação do primeiro grau, sistema e equação do segundo grau com problema. Ok? Então, é todo o assunto desse ciclo. Show? Dúvidas? Ô, professor, uma tentativa só. Uma tentativa professor, coloca mais. Não, uma só. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguém que tá aqui que eu não coloquei na frequência. Vou mostrar aqui pra vocês, vocês me falam. Ó, já vai acabar, né? Aline, Ana Luísa, Eudete, Fernanda, Flávia, Isaac, Isabela, Júlia, Karen, Milene, Paula, Rita, Stephanie 2 vezes. Stephanie tá presente demais. Thaís, Vitor, Wilson, Breno, Gustavo, Raul, Camila, Cauã, Flávio, Analice, Anne e Fagner. Tem mais alguém? Mais alguém, gente? Não, né? Eu não vou mandar lá no grupo. Depois vocês ficam chorando. Pronto, então tá ok. Estamos liberados? Liberadíssimos. Então, tchau, professora. Ô, gente, tá, bora Tchau, combinar aqui. professora. Semana que vem, segunda, não é feriado. É dia 1º. Dia 2 é feriado. Minha família vai estar aqui em casa. Então, eu gostaria de ver com vocês se teria possibilidade da gente fazer aula na quinta-feira, dia 4. Pode ser. Claro Hora tem, que manda. Porque quinta-feira vocês não estão tendo aula, né? Essa semana. Tchau, Não. professora. Tá, calma aí, menino. Bora combinar aqui, tudo de fruto. Então, pode ser quinta-feira? Aí eu vou fazer de manhã, viu? Porque é melhor que à tarde. Se eu não me engano, quinta-feira vai ter uma reunião com a professora de geografia. Mas vai ser de que hora? Aí eu já não sei. Creio que Mas vai ser seja essa Eu acho que quinta-feira é ou à tarde. na semana que vem? É porque eu tô falando da semana que vem, não é essa semana, não. Ah, eu acho que não é semana que vem, não. Acho que é essa semana a reunião. Acho que é Tá. essa semana mesmo. Vocês me falam, então. Eu professora, combino com marca de vocês. Conversamos com a senhora no grupo. Oi? Nós conversamos com a senhora no grupo. Tá bom. E não marca de tarde, não marca de manhã. Isso, vai ser 8 horas da manhã. Ótimo. Pronto. Então tá. Beijo. Ei, professora, vê se meu nome tá faltando aí. Vê se meu nome tá faltando. Acabei de fazer a frequência, menino.